Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 2.42 do livro Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Espero que leiam a descrição e, tentem resolver o exercício antes de assistir. E eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual, beleza? Mas a essência é a mesma. Então, vamos lá. Um tijolo é solto do topo de um prédio, partindo do repouso. Eu já vou anotar os dados, porque como eu pedi vocês para tentarem resolver antes, espero que vocês tenham lido já, Então, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0 metros por segundo, E leva 1,90 segundos para atingir o chão. Então, um tempo de 1,90 segundos. Para este problema, a resistência do ar é insignificante, então o tijolo está em queda livre. Aqui ele acabou de definir o que é uma queda livre, Quando nada atrapalha a queda, de um corpo, por exemplo, quando ele está somente sob efeito da aceleração da gravidade, esse corpo está em queda livre, Então não tem resistência do ar, ou seja, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Com base nessas informações, responda. Qual é a altura do edifício em metros? Letra B. Qual é a velocidade do tijolo no momento em que ele toca o chão? Desenhe gráficos da aceleração, velocidade e posição do tijolo em função do tempo do momento em que é solto até o momento em que atinge o chão. Então, beleza, Vamos desenhar aqui. Primeiro eu vou desenhar o chão. E o eixo, como o chão é o ponto mais baixo, então eu vou colocar o eixo no chão. Os eixos, que vai ser o nosso sistema de referência. E o zero, então, está no chão, beleza? A altura é 0. E aí, eu vou desenhar um prédio. É um prédio mesmo, É isso. É solto do topo de um prédio. Então, isso aí, E ele é solto, do repouso. Então, não é jogado para cima como ocorre com outros problemas, Então, eu vou colocar aqui que esse tijolo, ele vai ser amarelo também, tá? E aqui da beiradinha do prédio aqui, ele é solto, com velocidade inicial 0, vetor nulo, beleza? Esse exercício parece que vai ser bem tranquilo, Já que não tem velocidade inicial, as equações vão se simplificar bem. Então, vamos lá, As equações são essas aqui para a queda livre, Então, vamos lá. Lembrando, essas equações só valem porque eu coloquei os eixos aqui embaixo, tá? Se eu mudar o eixo de lugar, isso aqui muda tudo, beleza? Mas vamos então resolver a letra A. Ele pede qual é a altura do prédio, A altura. Então a gente precisa de uma equação que tenha posições, Então tem que ser essas duas aqui, ó. Uma dessas duas, tá? Essa aqui não tem posições, então acaba não sendo tão interessante. Se a gente fosse usar essa, nós precisaríamos da velocidade final, mas ele não fala qual é a velocidade com que o bloco de tijolo, vai chegar aqui embaixo. Tanto que isso é uma das coisas que ele pede para calcular, na letra B. Então,
não vai ser interessante para a gente utilizar essa equação. Então, o ideal é essa equação aqui, né? Claro, você poderia calcular essa velocidade final utilizando isso daqui, né? Já que a gente tem a aceleração da gravidade, tem o tempo e a velocidade inicial é zero. Então, a gente teria aqui essa velocidade e aí daria para você usar ela aqui para você conseguir calcular a altura usando essas posições. Mas, né, nesse exercício aqui já vai ser mais fácil, porque tem a aceleração da gravidade, né? Nessa equação aqui vai ser mais fácil, porque já tem a aceleração da gravidade, o tempo, a velocidade inicial é zero e tem as posições. Então, vamos usar ela, né, que é mais de boa. E agora, né, o que a gente precisa então é só substituir para o nosso problema, né? Note, a altura final vai ser aqui no chão, né? Que ele quer a altura do prédio. Então a altura final vai ser no chão. Então vai ser zero, né? A altura inicial, eu esqueci de desenhar aqui, é o H. Então, Hzinho. Que é o que a gente quer saber, né? A velocidade inicial é zero, né? Como isso aqui também é zero. Então, a gente nem precisa colocar. E aí a gente tem meio de GT ao quadrado. Com isso, né, bem simplesmente aí a gente chega que a altura é meio de GT ao quadrado. Olha que interessante. E aí a gente pode substituir, né? Então, meio G é 9,8 metros por segundo ao quadrado e T é 1,90 segundos elevado ao quadrado. Então, H vai ser igual a... Então, o resultado é de 17,7 metros. Eu vou resolver esse exercício de duas formas, tá? Mas primeiro, para não confundir, eu vou resolver todo ele. Então, a gente já achou aqui a resposta da letra A, né? Vamos achar a resposta da letra B. Qual é a velocidade do tijolo no momento em que ele toca o chão? Então, assim, podemos usar essa equação aqui, né? Ou essa. Mas eu acho que essa daqui é mais fácil, né? Então, vamos utilizar essa daqui. Então, temos que Vy é igual a V0y menos GT. Só que a velocidade inicial é zero, né? Então, a velocidade final, Vy, é simplesmente menos GT. Note que ela já deu negativa, né? E isso faz sentido, porque quando, quando o tijolo se aproxima do chão, instantaneamente antes de colidir com o chão, ele vai ter uma velocidade Vy apontando para baixo, né? Então é isso daí. E aí, né? Só calcular agora, né? Então, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 1,90 segundos. E aí, o quadrado corta com o segundo. E aí, Vy, então, é igual a menos... Já volto com o resultado. 18,6, né? Menos 18,6 metros por segundo.
Então essa aí é a velocidade instantaneamente antes de colidir com o chão. Beleza. Então agora vamos fazer os gráficos que foram pedidos, né? Na letra C. A letra C, né, fala que desenhe gráficos da aceleração, velocidade e posição do tijolo em função do tempo, do momento em que é solto até o momento em que atinge o chão. Então, vamos lá, né? A aceleração é a aceleração da gravidade, né? E ela é negativa, né? Por quê? Ela aponta para baixo e o eixo Y aponta para cima. Então, o gráfico da aceleração em metros por segundo ao quadrado é negativo, né? Então, e aqui em função do tempo medido em segundos. E como a aceleração da gravidade para a gente é uma constante, então é uma linha horizontal, né? Uma reta horizontal, beleza? Que vale menos 9,8. Não precisa pôr a unidade aqui, né? Porque ela já está aqui, beleza? Poderia pôr só G também, né? Não tem problema não, tá? E isso é para qualquer instante de tempo, né? Já que ela é constante, então ela vai ter esse valor em qualquer instante de tempo. Agora vamos fazer o gráfico da velocidade. Também é em função do tempo. E é medida em metros por segundo. Então, olha só, qual que vai ser a equação, né, que a gente vai usar para desenhar o gráfico? É essa, né? Note que é uma reta decrescente, né? E ela é zero, né? A velocidade em y é zero no início, né? Quando o tempo é zero. Então, é simplesmente uma coisa assim, né? Beleza? E aí tem o valor, né, de menos 18,6 metros por segundo, quando o tempo é 1,90 segundos. Aí, se você quiser, né, você pode escrever isso aí. Por exemplo, assim. Põe aqui 1,90 segundos e aqui menos 18,6. Novamente, né? O metro por segundo já está aqui. Então, aqui não precisa colocar segundo também não, beleza? Só para uniformizar, vou colocar na mesma cor aqui. Beleza. Então agora o gráfico da posição. O gráfico da posição é um pouquinho mais complicado, mas não é nada demais. Beleza? Então, a posição é medida em metros. E o tempo em segundos. Aí é só a gente olhar, né, que o gráfico da posição é essa equação aqui, ó, certo? Onde a altura inicial é h. Então seria essa equação aqui para gente, né? Já que o V0 é zero, a única diferença é que aqui não vai ser zero, né? Então é assim. Seria essa equação aqui, só que com y de t, sem fazer ele igual a zero, né? Note que quando o t é zero, né, a altura é h, certo? É o 17,7 metros que a gente encontrou. E quando o tempo é igual a 1,90, que é o tempo
que cai, né, que chega no chão, aí a altura é zero, né, porque vai estar no chão, beleza? Então a gente tem esses dois pontos aí. E é uma parábola, né, porque tem uma, tá aqui elevado ao quadrado. E aí é uma parábola côncava para baixo, né, porque ela é negativa aqui. Então a única forma desses pontos se conectarem é esse daqui, beleza? Então o gráfico fica desse jeito. E aí, né, como prometido, eu vou resolver aí da outra forma, né? Só antes disso eu vou escrever aqui o 17.7, né? 17,7, beleza? Que é o tamanho do prédio lá, a altura, né? Ótimo. Então, vamos voltar na letra A, né? Vou só copiar isso daqui, porque é a mesma coisa, né, que a gente vai fazer. Então, agora eu vou resolver considerando que o eixo XY aqui não está aqui embaixo. Eu vou mudar completamente. Vou colocar ele em azul aqui e vou apontar ele dessa forma aqui. Então aqui é o X e aqui é o Y. Beleza. Então agora vamos resolver essa brincadeira aí. Eu vou usar a mesma equação para resolver, tá? Vou usar aqui Y. Lembrando, a gente quer calcular a altura, né? Então Y é igual a Y0 mais V0Y menos, opa, tem um T aqui, menos meio de GT ao quadrado. Agora, a velocidade inicial continua sendo zero, né? E a altura inicial agora é zero, ó. Tá aqui, ó, certo? A altura inicial é zero, certo? Então aqui vai ser zero também. E o outro detalhe, né? Outro detalhe é que o Y aponta para baixo e o G também aponta para baixo. Então, aqui agora é positivo, tá? Então, vamos lá. A altura final agora é aqui, né? E isso tem tamanho H. Então, H. E aí a gente tem exatamente esse resultado. Que é o mesmo, né? Se você olhar aqui, ó, é o mesmo resultado. Não pode depender, né, do eixo que a gente utiliza, né? E, por exemplo, eu poderia, né, vamos supor que em vez de ser assim, o eixo, eu colocasse ele aqui em cima, mas desse jeito. Vou fazer isso só para essa equação, tá? O zero continua aqui em cima. A altura final agora é menos h. Por quê, né? Tudo que está para baixo desse eixo aqui é negativo. Então a altura final, que é aqui embaixo, é menos h. A velocidade inicial continua sendo zero. Mas, agora para esse eixo amarelo aqui, o g é negativo. Então fica dessa forma. E novamente, né, é a mesma coisa. Então, é tranquilo, né? Só tem que entender como que funciona aí, né, as posições e os sinais, beleza? Então, vou apagar isso daqui para não atrapalhar a gente. Então, tá. Agora vamos na letra B, né?
que seria calcular a velocidade final. Vamos usar a mesma equação, só que o V0y é zero, né? E aqui, em vez de ser menos g, é g agora, né? Mais g. E isso aqui é zero. E o Vy é igual a gt. Aí você pode dizer, aqui deu gt. Aqui em cima tinha dado menos gt. Só que se tivesse dado menos gt aqui, ó, aí ia estar errado. Por quê? A velocidade final agora ela aponta para baixo, né? Como antes. Mas o eixo y aponta para baixo. Então a resposta para ela tem que ser positiva, não pode ser negativa. Beleza? Então tá certo também. Então agora vamos para os gráficos, né? O gráfico da aceleração continua sendo a aceleração da gravidade, né? Então a ms ao quadrado por metros por segundo ao quadrado, t segundos, e a aceleração agora é positiva, né? 9,8. Então temos isso daqui, beleza? Nossa, fica subindo sozinho. A velocidade agora, ela é positiva também, né? Então, é uma coisa assim, ó. Uma reta crescente, né? Positivo. E aí, a mesma coisa que antes, para 1,90, esse valor é 18,6. Beleza? E agora, né, o mais difícil, como sempre, é o y de t, que é igual a meio de gt ao quadrado. Então agora, nesse exercício parece que escolher o eixo desse jeito foi mais interessante, né? Mas nem sempre isso vai ser verdade, tá? Então cabe a você, né, identificar quando é melhor fazer cada coisa. Mas assim, eu acho melhor sempre usar o de cima aqui, padronizar, né? Se você ainda está aprendendo, acho melhor fazer de uma forma padronizada. Depois você se aventura por essas coisas, beleza? Então agora, olha só. No zero, o valor é zero, né? Por quê? A gente colocou o eixo. Colocamos o eixo no ponto de cima, então no tempo inicial aqui, ó, a altura é zero. Então tá certo, né? No tempo zero é zero. E na altura, né? Quando o tempo for 1,90, a gente vai ter o valor h, né? Que vai ser esse resultado aqui, ó, certo? Então, uma coisa mais ou menos assim, né? No 17,7. E aí é uma concavidade voltada para cima, né? Porque é positivo, né? Então, é alguma coisa assim, tá? Então muda completamente, né, a forma de resolver e os resultados, né? Tipo, o resultado é o mesmo, mas a forma de interpretar é um pouco diferente, beleza? Então, gente, é isso aí, né? É isso aí. Espero que vocês tenham conseguido resolver, né? E que tenham entendido e gostado, né? Valeu e até a próxima.